Olá, boa tarde, tudo bom? Vamos para mais uma live, aonde vamos conversar sobre um assunto bem interessante que eu trouxe para vocês. E deixa eu ver quem já está aqui. Olá, boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre a consciência de nós mesmos, né? O que significa esse todo e suas partes, e a consciência de si. Como é importante a gente entender esse conceito de uma maneira mais ampla. Eu trouxe algumas particularidades para vocês poderem entender isso. Olá, querida, que linda! Então, não é fácil a gente compreender e ter clareza da nossa consciência de nós mesmos. A gente acredita que tem consciência de si, consciência de nós, mas não é algo assim que flua com tanta naturalidade, com tanta assim consciência, que tem uma coisa muito diferente entre consciência e conhecimento, tá? Então, você saberia me dizer se você tem consciência de si? Muitos respondem que sim. Mas, à medida que eu for falando, à medida que eu for trazendo informações importantes, conteúdos aqui, inclusive até exercícios, para a gente poder explorar, né, essa consciência de si com muito mais apropriação, vocês vão entendendo que nem sempre essa resposta é fácil. Ah, você tem consciência de si? Você sabe se tem consciência de si? Ah, eu tenho, não tenho? Vamos lá, vamos entender isso melhor, tá? Então, primeiro, é muito importante que antes que eu traga para vocês aqui essas dicas, esses exercícios que vão dar mais a propriedade de quem vocês são, e inclusive muitos de vocês que me assistem também trabalham como terapeutas, como psicólogos, e servem inclusive de dicas de exercícios, dicas de práticas. Outros estão buscando esse autoconhecimento por si mesmo, estão buscando compreender da onde que vem determinadas dificuldades, determinadas confusões, então querendo se apropriar mais de quem é, ter mais autocontrole, mais autocontrole não significa que eu não vou ter mais problemas e eliminar todas as dificuldades que existem na nossa vida. Não, muito pelo contrário. Que recursos que eu posso usar para poder cada vez mais trazer esse autocentramento, que é tão importante, principalmente nos dias atuais, gente. Vocês viram como é que tá esse mês? Esse mês está surreal. E aí existem pessoas que trabalham com essas informações energéticas planetárias, dizendo realmente que a coisa tá tensa. E aí tá tensa não é para um, para dois, não é para todo mundo. Cada um com a sua particularidade. Então, se eu não tenho, não provoco, não mergulho, não vou em direção a desenvolver cada vez mais essa consciência de si, vai ficando mais complexo, mais pesado, mais complicado. Então, vamos partir primeiro, antes de eu chegar com algumas dicas, com algumas informações, com alguns exercícios, vamos partir primeiro com a definição do que é a consciência. Porque consciência é diferente de conhecimento. Conhecer, eu vou precisar usar as minhas atividades cognitivas, onde meu cérebro está todo compartimentalizado aqui por áreas. Cada área tem uma função em atividades específicas nossas, como enxergar, mexer, emoção, compreender, refletir, tomar decisões e por aí vai, memória, enfim, uma infinidade de atividades cognitivas que nos auxiliam a viver as coisas, a entender, a dar conta da nossa vida. Isso é conhecimento. Eu vou adquirir conhecimento, informação, eu processo através das minhas atividades cognitivas e vou ter uma resposta em relação a isso. Consciência é algo maior que conhecimento. Porque consciência fala de um sentimento que permite a cada um de nós vivenciar, experimentar e compreender aspectos que são as partes ou a totalidade do meu mundo interior. Então prestem atenção. Consciência, tá? Consciência é um sentimento que eu preciso aprender a perceber
Uma vez eu percebendo, eu vou usar as minhas faculdades cognitivas para compreender, para trazer para a razão, tá? E para eu sentir, para eu perceber, eu preciso usar o quê? Eu tenho que experimentar, eu tenho que vivenciar estas partes que me compõem ou a minha totalidade. Por isso que o título da live é o todo e as suas partes e a consciência de si. Como que a gente pode trazer uma integração dessas três informações importantíssimas para o nosso autoconhecimento, para a nossa autogerência na vida, né? É importante a gente compreender o que tudo isso está significando, porque a gente tem a ciência que traz informações, teorias que nos fundamentam, é tudo muito lindo, é tudo muito elaborado, mas a gente precisa trazer para o entendimento. As pessoas que nos procuram enquanto terapeutas, psicólogos, consteladores, renascedores, seja a técnica que a gente usa, né, para estar a serviço de alguém no processo de autoconhecimento daquela pessoa, é simples, né? Não é tão complicado. Usar esses recursos para favorecer isso é muito importante. Então a gente está ali pautado em teorias, mas que é muito importante que na hora que essas pessoas que chegam para nós, elas são leigas, elas não entendem, elas não estudaram, elas não passaram por uma formação ou passaram por outras formações, que não compete esse cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Né? Então, trazer esse entendimento de uma maneira que a gente possa compreender e também favorecer essa prática para o outro é fundamental, porque aí vocês vão entender esse todo. Né? Quando eu estou inserida, né, nesse todo, eu vou mergulhar nesses meus aspectos particulares, eu vou mergulhar nessas minhas partes, né, para trazer cada vez mais. Boa tarde, gente que está entrando. Cada vez mais essa compreensão para poder ter mais autorresponsabilidade na vida, poder gerir melhor a minha vida de uma forma mais leve. Não que, lembra, eu acabei de falar isso no início da live, a gente vai continuar vivendo problemas e dificuldades na vida, isso é inerente ao ser humano. Lembra na live anterior eu falei da questão do ser humano, da humanidade que a gente precisa desenvolver em nós. A gente precisa aprender a desenvolver essa humanidade que é uma característica da nossa espécie. E a gente veio com esse desafio, né? Então, saber que ter consciência de si é muito mais do que simplesmente ter um conhecimento de quem eu sou. Porque é um sentimento que vai me permitir, né, vivenciar e experimentar a compreensão, porque aí eu vou usar o meu racional também, destas partes e também deste todo para poder acessar cada vez mais o meu mundo interno. Porque desde pequenininho a gente é inserido dentro de um sistema educacional que traz pra gente uma necessidade, uma importância de aprender conteúdos, conhecimentos para poder praticá-los em algum momento da nossa vida, que são as profissões, por exemplo, as atividades ocupacionais. Só que não é tão simples assim. Não diz respeito somente a mim. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, tá? Vamos chegar lá. Então é um estado, a consciência é um estado de sensibilidade. Dentro da Gestalt a gente usa o termo awareness, né? Que é a consciência, né? Quando uma pessoa, ela acorda para a sua verdade. Então como que eu vou descobrir a minha verdade? A verdade que eu sou, se eu não acesso as minhas particularidades, as partes que me compõem, se eu não acesso esses aspectos todos que me envolvem, que constituem, né, um ser total e integrado que eu sou. Né? Então, esse estado de sensibilidade é necessário que eu me coloque disponível para perceber e sentir. Mas eu não consigo fazer isso somente. Por exemplo, uma pessoa que vai buscar algum recurso que a leve para um estado de sensibilidade, um estado alterado de consciência, por exemplo, para que ela... Boa tarde, querida Mônica, outras Mônicas, todo mundo que está aqui. Então, esse estado de sensibilidade que surge, que me permite, por algum recurso que eu use para me alterar a consciência, para eu me perceber nas sensações, é maravilhoso. Só que eu
preciso das minhas funções cognitivas para elaborar, compreender, para poder fazer a integração. E isso só é feito no aqui e agora. Né? Eu vou trazer informações do que aconteceu de experiências pretéritas, eu vou apertar o F5 para atualizá-las, para não ficar ali naquele sofrimento, na vitimização, eu vou prospectar coisas lá na frente, porque a gente vive de projeções, inclusive saudáveis, né? De objetivos e metas e propósitos que a gente quer alcançar, mas tudo isso só é alcançável, eu só consigo atualizar o passado ou me construir um propósito e ver que tipo de ações e planos de ações eu preciso exercer e preciso lançar mão para poder realizar aquilo lá na frente, se eu consigo trazer isso para o meu aqui e agora, que é o único momento palpável presente que a gente tem. Então, a consciência é esse estado, né? Consciência de si é esse estado de consciência, de percepção desse conjunto de dados que fazem sentido. Tem que fazer algum sentido. Não é simplesmente blá, 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 blá. Existem milhões, zilhões de recursos que a gente usa e que a gente se afiniza mais para usar para trazer essa consciência de si cada vez mais. Ela não só nos aproxima da nossa verdade, né? Mas também traz essa apropriação desse todo, né? Vocês sabiam que existe qualidade na consciência? Vocês sabiam disso? Vocês já pararam para perceber, para poder entender, compreender, buscar saber, né, que existe qualidade na consciência? Uma coisa é ter conhecimento, a outra é ter consciência. Como eu já falei aqui e já disse que é um sentimento, né, que vai me permitir a vivenciar, experimentar e compreender essas partes, esses aspectos meus, a minha totalidade, para esse mergulho dentro de mim, tá? É algo que me acorda para a minha verdade, para quem eu sou de fato. Tá? Isso não é uma coisa que a gente faz da noite pro dia, porque a gente não aprende, é isso mesmo, né, Mônica? A gente não aprende isso desde que a gente nasce, a gente não é levado a esse tipo de desenvolvimento da nossa consciência de nós mesmos, né? Muito pelo contrário, a gente vai entender isso daqui a pouquinho, que eu vou falar sobre isso também. Agora, vamos entender o todo, né? O que é esse todo? Que é a totalidade, que é a completude, que é a integridade. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem um universo. A gente tem pessoas que estudam mais o universo. Tá, esse universo, ele tem várias constelações. Dentro dessa, e eu tô falando isso a grosso modo, tá, gente? Não sou uma especialista no assunto, então é a grosso modo. Pode ser que alguém que me ouça aqui saiba um pouco mais que eu vou ficar muito feliz se quiser trocar comigo depois, tá? Então a gente tem um universo. Nesse universo ele tem constelações. As constelações têm planetas. Então a nossa constelação, ela tem alguns planetas, inclusive o nosso, que é o planeta Terra, aonde vivemos a nossa espécie, né? Dentro do planeta Terra, o que a gente tem? A gente tem ali, né, as regiões, né? A gente tem os países, a gente tem uma construção nem sempre fácil, aliás, muito profunda e difícil, sim, querida. Por isso que eu tô trazendo cada vez mais essas informações pra gente poder mergulhar para esse processo, porque não existe outra forma da gente evoluir enquanto ser, enquanto espécie, que não seja se apropriar, que é um desafio se a gente se apropriar da nossa consciência de quem somos, né? Então, dentro desse planeta, a gente tem ali várias áreas, aí a gente vai para os países são compostos por cidades, estados, aí os estados têm as cidades têm os bairros têm a rua tem a nossa casa, o nosso endereço. E aí, vamos parar para pensar em nós, né? Nós viemos de quê? De uma célula do pai e da mãe. É preciso um espermatozoide, um óvulo para produzir, para dar vida a uma pessoa como eu, por exemplo. No caso, eu tenho uma irmã gêmea, que eu não consigo nunca deixar de falar. Então, um óvulo que se partiu e gerou duas pessoinhas. Como tem vários óvulos que são fecundados e formam várias pessoinhas, tá? Então a gente vem da onde? Dessas duas células, de uma estrutura familiar do meu pai, de uma estrutura familiar da minha mãe. Então na minha genética eu carrego todas as informações da minha família, que é composta pelo meu pai e pela minha mãe. Quer a gente conheça, quer a gente saiba, não importa. Mesmo as pessoas que são adotadas, elas vieram desse pai e dessa mãe.
tá? Tem um pai e uma mãe ali que gerou a vida daquele ser humano. Como é importante a gente honrar aquela pessoa que me deu a vida. Nem sempre aquela pessoa que me deu a vida, eu já falei nisso em outras lives aqui, ela é uma pessoa que se tornou um ser humano, que se tornou um adulto, né, confiável, convivível. Então, compreender que honrar o pai e a mãe não significa estar ali beijando os pés e cuidando e abraçando e convivendo, muitas vezes não é possível. Não é possível esse tipo de convivência pelo que a pessoa se tornou, pelas próprias dificuldades. Então tem uma coisa chamada justa razão, que é muito importante que a gente compreenda e entenda que existem motivos para as pessoas agirem como elas agem. Gente, é muita ignorância no fato de ignorar, não é no pejorativo, as realidades e as informações e os conhecimentos que existem para nós, que já chegaram até nós e que a gente pode se apropriar deles. É só a gente ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso olhar para a gente se dar conta dessas coisas que eu tô falando. Então, se eu vim de um homem e de uma mulher que me gerou, eu preciso honrar dentro de mim. Eles estão aqui dentro de mim. Quando eu nego o meu pai, eu nego a minha mãe, ou eu faço isso com um filho meu, por exemplo, que é muito comum a gente fazer, né? A gente está negando uma parte daquele ser. Eu, quando faço isso com um filho meu, eu nego uma parte do meu filho. Quando eu faço comigo, eu nego uma parte minha. Como isso é sério, gente? Então, como que a gente vai adquirir consciência de nós? Como é que a gente vai elaborar e trazer para nós o entendimento e a compreensão de todas as partes que nos compõem, de todos esses aspectos que nos compõem, para olhar para a nossa totalidade e poder exercer no mundo a nossa totalidade, a nossa inteireza, a nossa integridade. A gente o desafio de sermos nós mesmos. Não é uma coisa assim simples de se fazer, como a própria Mônica Malafaia falou aqui. É um processo difícil, muitas vezes doloroso, mas ele é libertador. É libertador você buscar essa consciência de si desde que você esteja vivo. Não importa a idade que você tem, o momento que você vai fazer isso. Tá? E os aprisionamentos que a gente se coloca são inúmeros. E a gente precisa aprender a se libertar desses aprisionamentos. Não existe outra maneira. E se perdoar, sabe? Eu até então eu agi dessa forma, ok. Mas existe sempre uma possibilidade, né, da gente ir se libertando. Quando eu estava falando aqui do universo, as constelações, os planetas, a nossa raça, cara, não é possível que quando essa matéria que se desfizer, a minha alma, meu espírito não vai ir por aí dar continuidade em alguma coisa, em algum lugar. É óbvio que sim, né? Então, a gente, quanto mais, por isso a gente está aqui nessa constituição dessa raça, para poder evoluir cada vez mais, né? Então, quando venho de um pai e uma mãe dessas duas células, eu carrego dentro de mim essas informações que tem na minha família e na minha ancestralidade como um todo. Olha aí a palavra todo, né? Então, quando eu penso em mim, né, as partes que compõem o todo, né? Só que essas partes que compõem o todo não é definido pelo conjunto dessas partes. O todo é muito maior, é muito mais, como é que se diz assim? Eu não tenho nem muita palavra para definir. Ele é muito mais abrangente, muito mais poderoso e único do que a gente possa imaginar. Vamos voltar assim para essa definição da consciência de si. Então eu tenho um óvulo lá que se uniu ao espermatozoide, se tornou um ser, né, um fetinho, depois aquele embriãozinho vai se desenvolvendo, tem as fases, aí nasce um bebê, esse bebê vai ficando adulto, é profundo, querida, esse bebê vai virando uma criança, tem todo um processo de desenvolvimento em todas essas fases, desde a concepção, ou antes da concepção, se alguns aqui acreditam nisso, depois vai virar criança, vai entrar no processo de adolescência, que existe uma particularidade, se preparar para a vida jovem, para a vida adulta, para a velhice, para renascer novamente, né? Então, vem comigo nessa reflexão que eu vou fazer agora. Vamos pensar junto aqui, gente. Nós somos totalmente educados para viver condicionados a pensar que nós somos seres separados. Por isso a dificuldade de aceitação do diferente, né? É meu trabalho, é meu dinheiro, são meus filhos. É isso aí, todo criador
Deus do universo, nome do todo, Deus. Cada um dá um nome dessa energia que criou o universo, que cria a alma, que cria o espírito. Então é a minha família, é o meu corpo, é a minha mente, é o meu isso, o meu aquilo, o meu prestígio, o meu status. Tudo sou eu, a gente usa o meu, o meu, o meu, o meu. Então isso nos torna seres muito egóicos, né? É um jeito egoísta de ser e estar no mundo. Por isso a dificuldade de entender o todo. Por isso a dificuldade de quando eu tenho bloqueios para exercer uma atividade ocupacional no mundo, por exemplo, onde eu vou me expressar nos meus talentos, nas minhas paixões, eu vou poder colocar isso em prática, eu já falei disso em outras lives também. Fica difícil de eu compreender esse todo, porque não é só uma autorrealização. A gente não está aqui só para se autorrealizar. A autorrealização é fundamental para o processo de consciência de si. Mas a gente não pode parar por aí, né? Porque nós não somos separados. Nós somos seres entrelaçados, conectados. A vida é uma interconexão, né? A vida ela é totalmente interconectada, né? Uma live que eu assisti da André e da Vera Bassoi, lá do Instituto, que elas vão dar um curso maravilhoso agora para os consteladores, Saúde é Vida, são 7 meses aí de curso maravilhoso. Elas falaram isso na live dela, inclusive a minha live que foi depois da delas, eu falei uma coisa meio semelhante, né? O tema da live dela foi assim: se você já pensou em sair da vida. Na verdade, a gente não sai da vida, porque a vida não é isso aqui é uma experiência. A vida é muito mais ampla, a vida continua, né? Não acaba essa matéria, somos seres, né? Somos almas, seres espirituais vivendo uma experiência física. Então quando a gente consegue entender isso e a gente se coloca nesse processo de autoconhecimento, sem a questão religiosa mesmo, é isso aí. Cada um tem a sua crença, não tem assim o certo e errado. Cada um dá um nome para esse. As religiões elas foram desenvolvidas e criadas pelos homens justamente para fazer esse religar com a espiritualidade. E aí cada um vai ter esse processo de desenvolvimento da forma que é possível para cada um, né? Não tem uma regra, um protocolo, tem um processo, um caminho, uma jornada que é importante que se faça. E quando eu me permito entrar na jornada desse conhecimento de si, da jornada da consciência de mim mesmo, eu vou, trazendo informações para poder entender que esse processo de autorrealização, que já é complicado, complexo e difícil, e que a grande maioria não ainda despertou para esse processo de autorrealização, porque para despertar para esse processo de autorrealização, eu preciso me conhecer. E não existe outro recurso que não seja a própria terapia como um recurso, um lugar de autoconhecimento, que é o que eu faço. Eu faço isso com as pessoas que me procuram, né? Eu proporciono ali um lugar totalmente adequado para que esse processo, essa jornada de conhecimento de si mesmo, de desenvolver a consciência de si seja possível, usando os recursos que eu me utilizo, assim como outros psicólogos usam outros recursos ou semelhantes, né? E aí, quando eu já entro para aí, quando eu me disponibilizo a buscar esse processo de autoconhecimento sistemático, que eu digo, é um processo de conhecimento sério, porque não é uma coisa simples. A gente não nasce sabendo disso. E o nosso meio, ele é muito provocador. Você tem aqui, colocando bem discriminadamente, bem separadamente assim, por exemplo, a gente tem várias possibilidades. Do bem e do mal, por exemplo, falando aqui de uma forma que eu não gosto muito de falar, mas eu escolho todos os dias para onde eu vou vibrar a minha energia, para onde eu vou buscar esse desenvolvimento, né? Então, como já é algo complexo e que demanda um esforço muito grande de todos nós para buscar esse autoconhecimento, para poder viver essa autorrealização no mundo, para poder ir cada vez mais à proximidade da consciência de quem eu sou, né? Eu não posso esquecer que isso tem um propósito maior. Eu estou olhando para as minhas partes. Eu estou cuidando das partes que me compõem. Eu estou cuidando das dimensões que me compõem. Eu estou cuidando dos aspectos que me formam, que me constituem. Mas eu tenho que olhar que eu estou inserida num todo. E eu preciso me conectar com esse todo. E essa conexão, ela se dá através das relações.
Sejam elas relações de pais e filhos, relações familiares, relações sociais, relações do trabalho, relações de parcerias íntimas, afetivas, se relações eu comigo mesma, eu com o universo, eu com esse todo maior, que é muito maior do que somente as pessoas e as práticas das atividades. Então, quando eu percebo a importância de olhar o todo, olhar as partes e ver como que através desse entendimento e dessa busca eu vou trazer uma consciência de mim cada vez maior, eu posso me colocar disponível a serviço dessa humanidade, a serviço do desenvolvimento da minha humanidade. Porque eu vou desenvolver uma humanidade que também vai estar a serviço desse todo. Como que eu posso beneficiar com aquilo que são meus talentos que eu trago dessa ancestralidade? Porque eu trago, quando eu faço meus trabalhos de orientação profissional, porque eu sou especialista nessa área também, é justamente proporcionar ou para aquele jovem adolescente ou para aquele adulto, para aquela pessoa mais idosa, uma consciência de que ela traz os talentos, aquilo que ela sabe fazer bem, né, com os recursos que ela usa, porque vem de algum lugar e vem desse sistema, dessa ancestralidade dela, não vem do nada. Por isso que as constelações familiares, elas são fantásticas para ajudar a gente a descobrir e botar a gente nessa jornada, sabe? Dar aquele empurrão para colocar a gente nessa jornada, né? E ao mesmo tempo, trazer essa consciência desse todo, trazer essa consciência dessa integralidade gigante que a gente possui, né? Essa conexão com esse todo maior, porque aí eu vou beneficiar os outros seres, não só a mim, não só me autorrealizar, mas essa jornada da vida, esse mapa da vida, muitas vezes essa rota a gente se perde, né? Por isso que os benefícios que esse processo de consciência de si ele traz são inúmeros, e é somente através do processo do recurso da terapia do autoconhecimento. Não existe outra maneira, né, de tornar a gente mais consciente dos nossos próprios padrões de pensamento, como que eles funcionam, como eles se manifestam, qual é o sentido e significado do mundo e das minhas próprias experiências. É um lugar onde a gente pode explorar sem medo de julgamento as nossas experiências, quem eu sou, o que eu quero, é sempre no aqui e agora, não existe outra forma, outro lugar, né? Eventos dolorosos, de memórias dolorosas, que a gente possa entrar em contato com esses conteúdos e elaborá-los, né? É um convite para desatar esses bloqueios, essas dificuldades para a gente. A terapia, o autoconhecimento, ele pode ser, ele deve ser usado com o objetivo e o propósito de ampliar essa consciência desses conteúdos que estão aqui dentro, para trazê-los à tona, para que a gente ressignifique, a gente ter um novo sentido, um novo significado. Não existe como, se a gente, por exemplo, a gente não observa as nossas expressões, se a gente não observa os nossos comportamentos. Por isso que o terapeuta, o psicólogo, né, ele tá ali justamente para ser esse espelho. Por isso que nesse processo, nesse lugar, né, de autoconhecimento, é importante esse desenvolvimento da consciência de si. Porque eu vou proporcionar para o meu cliente que está ali esse foco nessas percepções dele, para ele ir aprendendo a fazer isso também com ele sozinho aí fora, né? Parar para observar a mente, a gente precisa ter momentos de silêncio, de meditação, trazer exercícios de visualizações, às vezes imagens guiadas, ajudar com alguns recursos, algumas ferramentas, alguns exercícios. Como é importante, por exemplo, um exercício importantíssimo é a linguagem. Eu começar a prestar atenção em como eu falo, se eu digo muito aos outros, porque não, porque a gente precisa entender. Não, eu preciso entender. É importante que todos nós entendamos, mas eu preciso entender. Então, quando eu trago quando eu uso eu nas minhas falas, principalmente durante um processo de autoconhecimento, quando eu estou ali me apropriando desse movimento de desenvolvimento da consciência de si, né, eu me aproprio, né, o eu, ele vai refletir um senso de propriedade pessoal, ao invés de se concentrar nos outros.
Quantas vezes a gente vai conversar com pessoas ou vai ouvir pessoas que vão trazer questões delas próprias e elas falam no outro, elas falam no genérico, porque você, e não usam o eu. Como é difícil as pessoas usarem o eu. Então isso é um exercício fundamental de você ouvir o que você está falando, e quando você estiver falando sobre você mesmo, sobre algo que lhe afeta, sobre algo que você deseja, que você quer, o que de transformar, você se aproprie, você cria, se desenvolve esse senso de propriedade pessoal e comece a falar no eu. Então, por exemplo, a Magda, né, ela falou pra mim que eu deveria, ou seja, o que a Magda falou pra mim fez sentido pra mim. Então, a partir do que eu ouvi da Magda, a partir do que eu li no livro X, a partir da live que eu assisti, a partir da, não sei, da palestra que eu vi, fez sentido pra mim e eu agora vou me apropriar desta prática. Então, quando eu falo a Magda falou pra eu fazer e eu faço, eu não estou me autorresponsabilizando, eu não estou desenvolvendo um senso de propriedade do eu. Então, eu não tenho responsabilidade por isso. Aí você tá ali, por exemplo, falando com o seu cônjuge, né, da tua terapia que faz com a Magda, e o seu cônjuge vai falar, então essa Magda tá se metendo na minha vida, né? Então, como é sutil e como é importante que ao se promover um processo de desenvolvimento da consciência de si, eu comece com esse exercício de me apropriar da fala, da linguagem. Quando eu falo, eu levo a informação do que eu tô falando para todas as minhas células, elas me ouvem primeiro, depois chega no outro, né? E assim, tem 500 milhões de exercícios que a gente pode lançar mão, mas eu acho que esse daqui, a linguagem corporal, por exemplo, você prestar atenção quando você está falando de determinadas coisas, né? Dar voz a esses movimentos, a essas partes. Se eu for dar voz à minha mão, o que a minha mão está querendo dizer? Então eu posso brincar, boa tarde, querida, Silvia, eu posso brincar com a linguagem corporal, sabe? De trazer movimento, trazer voz para essa linguagem corporal. Quando eu falo, eu não consigo respirar, eu sinto uma dor, eu tô assim, eu tô assado, eu tô... Então, o que isso quer dizer? O que isso está querendo me falar? O que meu corpo está querendo me mostrar? Então, da voz, né? Muitas vezes exagerar as coisas, a gente faz isso muitas vezes com os nossos clientes, né? A gente exagera, a gente faz um espelho daquilo que a pessoa tá falando, a gente repete aquilo que a pessoa tá falando, pede para ela prestar atenção, ou aumenta, né? Faz dar uma ênfase nas coisas para repetir ou fazer ênfase para a pessoa poder se apropriar, porque ela está desconectada dessas experiências emocionais, dessas experiências físicas, né? Outra coisa, quando eu tô falando, é difícil de eu experimentar. Então, quando eu observo, né, aonde a emoção está sendo manifestada, eu procuro compreender além. Por exemplo, quando eu falo sobre isso, eu sinto aqui um buraco no estômago. Então, que buraco no estômago é esse? Vamos olhar para esse buraco. O que ele quer dizer? O que ele está querendo te falar? Que informação é essa que ele está querendo trazer para você? Eu sinto uma dor no peito como se estivesse enfiando uma faca. Então tudo isso é muito significativo para aquela pessoa, né? Aonde que essas emoções estão sendo manifestadas no corpo, para você poder trazer essa compreensão das suas reações emocionais, daqueles seus comportamentos, daqueles seus padrões que vão se repetindo. Usar a arte é uma coisa maravilhosa para a gente usar, para poder dar voz a esses conteúdos. Pintura, desenho, escultura, torna consciente e traz para o momento presente. Por exemplo, se eu tô com muita raiva do meu marido, por exemplo, eu pego uma folha de papel e começo a rabiscar, eu vou trazendo ali, e aí eu vou trazendo sensações, emoções, pensamentos, e eu posso ir elaborando aquilo. E aí eu vou pegando aquela energia da raiva, que é uma energia de força, de atitude, e eu, em primeiro momento, eu boto ali quantas pessoas que trabalham com crianças, quantas pessoas utilizam o lúdico com criança, porque a linguagem da criança é lúdica, e elas estão ali vivendo uma situação de tristeza, por exemplo, elas vão desenhar, elas escolhem cores escuras, elas desenham coisas. Então, como é importante trazer essa informação para aquela criança ali, para ela poder elaborar, ressignificar e fazer diferente. Então, nós somos compartimentalizados, nós somos fragmentados em nosso senso de self, das nossas experiências. A gente se perde muito nas partes que são importantes reconhecê-las, entendê-las, compreendê-las, experimentá-las, para poder trazer um senso de controle, né? Para dessas experiências e aprender a regular melhor as emoções e as nossas interações no mundo. Então, pra gente
poder lançar mão dessa experiência do todo, da integralidade. Quando a gente busca, por exemplo, um recurso e faz um trabalho que tem início, meio e fim, e ao final você se sente totalmente inteira, totalmente centrada, totalmente no seu lugar. Como isso traz leveza, como isso traz compreensão, como isso traz uma ressignificação para agir de uma maneira diferenciada, né? Então, durante o nosso processo de terapia, dessa busca do desenvolvimento dessa consciência de si, a gente pode descobrir, né, como curar essas partes do eu que foram perdidas, fragmentadas, né? E que não tiveram a oportunidade de prosperar, porque a prosperidade é alegria, né? Que não tiveram a oportunidade de adquirir um senso de si ao longo dessa jornada do caminho. Existem recursos maravilhosos, por exemplo, na jornada, no xamanismo, a gente tem uma técnica chamada resgate de alma, que a gente vai pegar essas partes fragmentadas e trazer uma integreza para ela, no alinhamento energético, numa constelação, num processo, num setting terapêutico, seja em qualquer outro recurso que você use, né? Então, à medida que a gente vai trabalhando para curar e integrar essas nossas partes do eu, a gente pode se tornar indivíduos mais saudáveis e mais completos e mais inteiros. Então, não tem como, né? O todo e as suas partes, a consciência de si, eles estão integrados. E a gente compreender isso é um processo, a gente se disponibilizar para estar nesta jornada, tem que ter muita coragem, né? A coragem, ela é a atitude pelo coração. Então eu escuto, eu ouço a minha alma, eu ouço aquele ser maior, a meu self, a minha essência divina que está dentro de mim, que sabe tudo e que vai me ajudar a integrar cada vez mais todas essas partes que me compõem para eu experimentar estar nesse todo, mas não só comigo, mas também. Primeiro, a gente tem que partir desses pequenininhos para poder compor o todo, para eu poder estar inserida nesse planeta aqui e ver o que eu posso fazer para contribuir cada vez mais, né, com aquilo que eu trago como recurso, como paixão, etc e tal. Então é isso, gente. Essa foi a live de hoje, foi minha contribuição aqui para que a gente reflita cada vez mais dessa necessidade, dessa importância de buscar uma consciência de si cada vez maior. E fica aqui o meu agradecimento, né, a minha gratidão profunda pela presença de todos e vocês também que vão ouvir mais tarde. E até a semana que vem. Obrigada, gente. Tchau.